Podem ter certeza, o pedinte de porcaria que for para facilitar a vida de bandido, para prejudicar o cidadão de bem, vocês vão contar com uma oposição ferrenha. Esse sistema que vai acabar com a liberdade de imprensa e de expressão no Brasil. Bandido, vagabundo pode matar quem quiser lá, tira o corpo aqui embaixo, tá tudo certo. A polícia não pode subir atrás da vagabundagem. Enquanto isso, brigadianos prendendo e eles soltando. Policiais civis investigando e eles soltando. Essa moção de reconhecimento do Elon Musk, na verdade, é um momento de reflexão. Nós estamos falando de censura. Vejam, senhores, que uma denúncia foi feita. E agora, a preocupação não é investigar a denúncia. Olha o absurdo! Agora, eles querem investigar quem denunciou. Aonde nós chegamos? Deputados de esquerda, os senhores serão os próximos. Nós não podemos admitir o desrespeito à democracia, o desrespeito à Constituição. Conversei hoje com um jornalista que fez a denúncia, não só o americano como o brasileiro. Estarão aqui para falar também em audiência pública e vamos deixar claro, senadores, os senhores foram eleitos representantes do povo. Não desrespeitem aqueles que deram a procuração por meio do voto de ainda manter a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade de propriedade. Falar para todos que estão aqui presentes, na audiência e para o Brasil. O Congresso Nacional não pode permitir que seja rasgado a nossa Constituição. Essas denúncias são gravíssimas e nós vamos levar até o último momento os responsáveis que sejam realmente imputados essa responsabilidade. Gente, já iniciando a nossa live com quase 3.000 pessoas ao vivo. Olha, hoje promete, hein? Quero agradecer a presença do Rony Gabriel, esse grande parceiro, a presença do nosso super-homem, Marco Antônio Costa, e a live que vocês sabem que eu e o Gustavo já fazemos há mais de 3 anos, cada vez mais repercute. Então, muito obrigado aos nossos convidados especiais. E eu quero já iniciar hoje, 14 de abril, dizendo que uma semana muito intensa. Eu não sei, Marco, tu estava lá também, estava na Europa junto lá com nossos parlamentares? Tava com o pessoal lá. Rapaz, então hoje esse homem tem assunto. O cara já foi para os Estados Unidos, agora está na Europa. Semana que vem vai estar em Singapura. Enfim, nós vamos hoje falar sobre vários assuntos, logicamente, que vocês sabem o assunto da semana, e o Marco Antônio, o Gustavo e o Rony vão trazer detalhes muito importantes. Então, eu quero, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês e já botar a fala do Gayer para, na volta, o Gustavo Vitorino já fazer o início do debate envolvendo o Elon Musk. Melinho, coloca aí a fala do Gayer e depois o Gustavo já assume no retorno. 4 months, find good-hearted people, people who love freedom and democracy, to help us show the world the dire situation that the biggest democratic country in Latin America is under right now. So I express here our gratitude, and I'm sure I speak on behalf of the vast majority of the Brazilian people who love freedom and love democracy, that we are forever in debt for this generous action. Before I start, I think I ask everyone who is here present today for a little exercise of imagination. I will describe certain
characteristics of a country in Latin America. And I would indulge you to try to figure out what country am I talking about. This country we have now, the justice making the opposition ineligible, taking away their political rights. This country, there are sitting members of the congressmen being arrested for their opinions. There is persecution for whoever seeks transparency in the election. There is a total criminalization of one side of the political spectrum. The media has become completely controlled by the judiciary. One person decides what can be said and what cannot be said, and if you defy this person, you go to prison. One person admits that he is the victim of persecution, but he's also the investigator, he's the accuser, and he is the judge, and he's the one who sentences whoever defies his words. And there are hundreds and hundreds of political prisoners. Many of you might be thinking that I'm talking about Nicaragua, maybe Cuba, or maybe Venezuela. Well, it's no secret. For the meeting we're having here today, I'm talking about Brazil. Yes, I'm not talking about known dictatorships of Latin America. I'm talking about the biggest democratic country in Latin America. Before we came for this trip, for this mission, we had a conversation in which we said that there's a big chance that the moment we step our foot back in Brazil, we might go straight to jail. Even at the airport coming here, I remember talking to Bia, we were afraid that we would be detained before leaving the country. And the reason for that is because the same day that we were on the airport to come here, we had this scandal of Twitter Files Brazil. I don't know if you had a chance to look into it, but Elon Musk published the exchange of emails from former employees of Twitter before Elon Musk took over Twitter, in which Alexandre de Moraes ordered Twitter to censor all the right-wing politicians, to delete posts, to delete profiles, and forced them to delete them, but not saying it was a judicial order. Delete them, saying it was against their internal policy. Now, there's a question that I keep asking, and no one is able to explain to me or to give me a right answer. Why is it that Venezuela is considered a dictatorship all over the world, even by the leftists, but Brazil is not? When what's happening in Brazil is even worse than what's happening in Venezuela? Why is it that for Alexandre de Moraes to do what he does is a clear defense of democracy and the rule of law, but when the Maduro does it, this is something that I haven't been able to find one person to explain to me. One person. In Venezuela, we have institutions, right? Tá bom, What Melo. makes a country a democratic? Gente, eu parei até porque o discurso do Gaio tinha mais uns 3 minutos, eu acho que vocês já entenderam. Eu queria começar contigo, Gustavo. Bom, gente... O Marco Antônio foi lá, mas eu queria que tu contextualizasse para todos que estão assistindo, né, o que a gente está vivendo nesse momento. Bem, a contextualização que nós temos hoje, deputado Zucco, ela é bem racional. Nós temos um país que está com medo do Alexandre de Moraes. Essa é a verdade. O senhor Alexandre de Moraes praticou o terror com a caneta e o país hoje tem medo dele. Jornalistas, políticos, blogueiros, todos têm medo dele. Só não tem medo do Alexandre de Moraes quem nada tem a perder. Aqueles que já estão fora do país, aqueles que dentro do país não têm medo de ir para a cadeia, enfim. Mas o restante do país vive uma ditadura cruel, muito cruel. Quando se condena pessoas com 70 anos a 13, 14 anos de cadeia, gente que não tem uma multa de trânsito,
pessoas doentes que precisam de tratamento, já morreu gente na prisão. Nós temos pessoas lá que jamais cometeram um crime na vida. O seu crime foi estar em frente a um quartel. Então, me parece que nós estamos vivendo o absurdo do absurdo e não dá para personalizar exclusivamente no senhor Alexandre de Moraes. Ele é o símbolo disso tudo, ele é o operador disso tudo. Mas ele é sustentado por um sistema, por uma máquina que foi implantada pelo PT há mais de 30 anos, apodrecendo e cupinizando as instituições públicas. Ou esqueceram daquele cidadão lá, o seu Benedito, lá, missão dada, missão cumprida? Vocês acham que esse cidadão tinha condição de julgar alguma coisa? Nenhuma. A gente pode enumerar aqui ministros do STF, Gilmar Mendes, o Toffoli, pelas decisões que toma. Então, a Suprema Corte, o consórcio lulopetista STF, e essa é uma realidade, é o que mantém o Lula no poder, é a ligação dele, é o poder que ele tem sobre o STF, e, ao mesmo tempo, o Lula interessa ao STF ideologizado, porque o Lula é o símbolo do esquerdismo, do totalitarismo. Claro, a corrupção vem na carona de tudo isso, é inevitável. Então, a realidade que nós temos hoje no Brasil não dá para omitir. A gente faz barulho, leva para que o mundo saiba o que está acontecendo, mas também vamos ser realistas. O mundo sabe o que está acontecendo na Venezuela, em Cuba, na Coreia do Norte, na Nicarágua, e não faz nada. Eles não vão fazer nada aqui também. Não se iludam. Alguém disse, mas pelo tamanho do Brasil, pela importância do Brasil, não, conversa. A Venezuela era o maior produtor mundial de petróleo e deu no que deu e ninguém moveu uma palha. Até porque os americanos vivem também o drama interno deles lá com o Biden, que é uma figura patética. Então, o que nós estamos vivendo hoje aqui é algo que tem que ser consertado aqui dentro. Nós temos que consertar aqui dentro. Temos que parar de acreditar, por exemplo, no IBGE, do seu Márcio Postman, que o dia que sair da presidência do IBGE vai trabalhar na Globo como maquiador, porque ele é um maquiador espetacular dos dados estatísticos, né? A gente está vendo aí números inacreditáveis. Ele conseguiu mudar o mapa mundi. Ou seja, sujeito estatístico, presidente do maior instituto de pesquisa do Brasil, não sabe que o mapa mundi é montado a partir do meridiano de Greenwich. Aí ele resolveu montar o mapa mundi dele e dizer que o Brasil está no centro do mundo. Quer dizer, sabe, é um festival de aberrações e barbaridades que nós temos no país, a começar por a Rede Globo de televisão. Aquilo é um absurdo que a Rede Globo de televisão faz. Essa gente tinha que ser processada por conspiração, por fake news. A Folha de São Paulo está começando a sentir o drama. Publicou agora um editorialzinho engraçadinho, que a gente sabe não vai a lugar nenhum. É panfletagem, eles recebem milhões de Brasília. A Globo recebe milhões de Brasília. Muita gente, blogs, recebendo milhões de Brasília. Blogs de esquerdistas recebendo milhões de Brasília. Tem os tais influencers aí que utilizam os idiotas, porque para ouvir certos babacas que tem aí, tem que ser muito débil mental, né? Mas tem gente que segue esses caras e ainda não sabe que seguidor se compra. Porque alguém que amanhece com mais 100 mil seguidores, comprou seguidores. E aí tem as empresas financiando, e é isso que me assusta, empresários financiando essa gente. Olha a empresa aí do chocolate aí que fez aquela lambança. Se arrependeu redondamente, né? Porque, graças a Deus, o Kit Kat assumiu a liderança do... Então, nós vivemos algo tão absurdo no Brasil, tão impensável, que só pode ser mudado por nós, deputado. Ninguém mais pode mudar. Só nós podemos mudar. Não esperem ajuda de fora, não esperem americanos, não esperem nada. Forças Armadas, nada. Nós, povo, é que temos que mudar. E como é que a gente muda isso? Com a maior arma de todos, a arma mais temida que a esquerda teme, que é a verdade. Excelente, Gustavo. Gente, 8.000 patriotas ao vivo. Olha, num domingo. Então, quero agradecer a audiência e pedir para que vocês compartilhem. Quem puder já se inscrever no canal Fio Diário. Quem puder curtir, compartilhar as redes sociais do Rony Gabriel, do Gustavo Vitorino. Também nossa rede aqui do YouTube, do @Tenente Coronel Zuco. A gente agradece, mas 8.000 patriotas ao vivo.
Marco Antônio, eu vejo que a importância desse movimento, inclusive estava previsto para ir, né, também para Bruxelas e com vocês, mas ficamos no Brasil para receber, né, o Michael Schellenberg, que é o jornalista que começou essas denúncias, e também tivemos ali algumas ações, porque a esquerda, logicamente, que conseguiu ou que tentou criar uma narrativa. Mas o que fica muito claro aqui, que eu quero te questionar, quero fazer essa pergunta, que é algo que só no nosso país acontece. Se apresenta uma denúncia grave, gravíssima, né, de uso político do judiciário para intervir em plataformas digitais, sabendo que tem leis LGPD, que tem leis relacionadas, né, à rede mundial da internet, mas, para nossa não surpresa, ao invés de investigar as denúncias, eles estão querendo investigar os denunciantes, ou seja, querendo investigar. Até o Musk foi parar no inquérito da fake news, no inquérito do fim do mundo. E eu queria que tu fizesse também uma análise, Marco, porque vocês foram para lá, a imprensa brasileira repercutiu muito, quer dizer, muito pouco, mas foi muito importante a ida de vocês, porque realmente vocês conseguiram movimentar a imprensa mundial. Aqui no Brasil, eles não falaram muito, mas o mundo com vocês foi muito bem avisado. Eu queria também te escutar nesse sentido, amigo. Boa noite, Zuco, Gustavo, Rony. É sempre um prazer estar com vocês. Cheguei de viagem hoje de manhã, uma viagem muito cansativa, porque a agenda é sempre extremamente intensa quando a gente foi, por exemplo, no Parlamento Europeu. Não só as reuniões, as assembleias que a gente fez, né, a convite do Rob, a convite de parlamentares conservadores que apoiam o nosso movimento e apoiam a causa. Também tem as reuniões pessoais no gabinete de cada um deles. Então é tudo muito corrido. Sem falar que o fuso horário, tudo isso acaba afetando bastante, né? Então, para você se readaptar, demora. Qual que é o grande ponto aqui? Eu acho importante levantar algumas coisas a respeito disso que você falou. A gente tem que tirar o chapéu para a liderança do Gustavo Gayer e do Eduardo Bolsonaro e de todos os deputados federais que participaram da delegação, sem tirar também o aplauso e a relevância dos deputados que estavam aqui pressionando pela CPI do abuso de autoridade. Tem uma nova CPI dos Twitter Files que foi proposta recentemente, que deve, provavelmente, eu imagino, né, que deva ganhar aí rapidamente o número de assinaturas. Espero que a gente consiga levantar essas assinaturas o quanto antes. E também para o pessoal do bastidor. A Lidiane Pacheco é a pessoa que estruturou toda a reunião, todas as reuniões no Parlamento Europeu com os parlamentares do Parlamento Europeu. E por que foi um golaço isso? Porque isso surgiu junto com a manifestação do Elon Musk nas redes sociais. Então veio tudo junto e ao mesmo tempo. O Elon Musk compartilhando a denúncia feita no Parlamento Europeu, as manifestações do Gustavo Gayer, do Eduardo Bolsonaro, respondendo o Nicolas Ferreira, tudo isso junto e misturado ao mesmo tempo. Por isso que eu acho que foi um impacto gigantesco que a gente teve nessa última semana e muito importante. E daí tem uma coisa que o Gustavo falou, que eu concordo, que é o seguinte, né? Aquele medo, aquela sensação de você estar entalado com alguma coisa na garganta. Eu gosto de brincar, né? Porque a gente tem que saber tratar com ironia, uma ironia meio trágica, acho que é uma coisa meio tragicômica. A gente fala tanto o nome do Alexandre, pelo menos eu, né? Eu falo todos os dias o nome desse cara, estou cansado de falar o nome dele, do Alexandre de Moraes, que a gente chega a sonhar com esse cara, te enforcando à noite, né? É um pesadelo. O cara tá arrancando a sua voz, pelado, só com a capa da toga dele lá, o morcegão, o vampirão, Darth Vader. Você fala, pô, peraí, é um negócio tão bizarro, é um negócio tão grotesco. Esse inquérito é tão grotesco, é tão nojento, é tão odioso. Esses caras são a personificação do mal, do discurso de ódio, da aniquilação de quem pensa de maneira diferente.
O que eu tô vendo de esquerdista safado espumando pela boca ódio, Felipe Neto, essa galera da esquerda, Reinaldo Azevedo, pedindo prisão, né, de pessoas que pensam de maneira diferente deles. Então, essa bicharada saindo da toca é um negócio tão assustador quanto o reino de terror instaurado pelo Alexandre de Moraes. Mas o ponto de inflexão é: as pessoas estão perdendo aquele medo, aquele receio, aquela sensação de borboletas no estômago, aquele calafrio, porque elas perceberam que a chave de todo esse negócio é a união de todo mundo dentro de uma pauta que é sim única. Ela é única, mas ela tem vários desdobramentos. O Gustavo falou muito bem. A gente tem que pedir, né, pela responsabilização. A Folha admitir que existe censura por parte do Alexandre de Moraes não é necessariamente uma coisa que você vai falar, agora foi. Não. Só é eles estão 5 anos atrasados. Esses caras estão 5 anos atrasados. O negócio agora, a discussão é como nós iremos responsabilizar, impedir Alexandre de Moraes para começar um freio de arrumação de um Supremo Tribunal Federal que comete ativismo judicial criminoso, se os outros ministros serão responsabilizados também, civil e criminalmente, com impedimento, e qual é a reforma do Supremo que nós precisamos. Eu tenho uma na minha cabeça. Eu acho que o PL agora tem que se organizar para propor uma reforma de maneira uníssona, porque o cavalo passa selado. Não adianta só tirar o Alexandre de Moraes. Tem que tirar o Alexandre de Moraes, responsabilizá-lo por todos os crimes que ele cometeu, indenizar a família das vítimas dessa perseguição maluca, desse cara togado. Tem que anular todas as condenações, restaurar o passaporte do Paulo Figueiredo, do Alan dos Santos, do Rodrigo Constantino, de todo mundo que foi perseguido por esse cara. A gente tem que começar por aí. Mas o processo é, ok, foram para prerrogativa de função, tira a TV Justiça, tira controle concentrado, tira. Tem uma série de coisinhas na lista que a oposição agora tem que se organizar em bloco para quando o cavalo passar, se é que uma hora ele vai passar, a gente tem que estar preparado para isso, a gente conseguir aproveitar esse momento histórico. Porque senão, tirou o Alexandre, e daí o que eles vão querer fazer no sistema? Usa o cara como boi de piranha, devora o cara, estou falando hipoteticamente, tá? Pode ser que isso nem aconteça. Tirou o Alexandre, impediu o Alexandre, pronto, pacificamos. Não pacificou nada. Esse é o começo de um novo capítulo que precisa ser muito bem escrito por nós. Então, acho que a nossa responsabilidade agora é nesse sentido. Aproveitar o clamor popular, que também, sim, foi trazido pelo Elon Musk e que é importante que ele continue trazendo, como ele se prontificou a fazer. Porque ele ainda vai abrir mais histórias e mais relatos e mais documentos e mais provas do Twitter Files. E é importante frisar, o Michael, o Davi Agape e o Eli Vieira, eles falaram, tem mais coisa que virá pela frente. Eles estão trazendo várias informações consolidadas de maneira estruturada, muito bem estruturada, aliás, tem que tirar o chapéu para eles pelo trabalho magnífico que eles fizeram, e a gente tem que, sim, manter a pressão em cima dessa pauta. É o que eu sempre falei e vou repetir. A primeira e única pauta hoje, mais importante para todos nós, é liberdade de imprensa e de expressão. Sem elas, se você quiser só liberdade econômica, meu irmão, vai para a China, que você vai ver esse verniz de pseudo-liberdade econômica, como que funciona sem liberdade de expressão. Gente, hoje, olha, muita audiência, já estamos batendo 13 mil patriotas ao vivo. Esse 13 é um número ruim, então vamos compartilhar para aumentar para 14, 15. Então, uma ampla audiência. Quero agradecer ao Marco Antônio, ao Fio Diário, ao Jornal da Cidade Online, também é um grande parceiro nosso. Está aqui o Rony e o Gustavo. E, Rony, o que o Marco e o Gustavo falaram é muito importante. A gente está tentando agora mobilizar o Congresso. Tivemos uma reunião essa semana, eu conversei
com o senador Rogério Marinho, Magno Malta, conversamos também com o próprio Michael Schellenberg, que é o repórter, né, que vai ter um vídeo dele que eu já vou colocar, e também com os deputados. Então, o que o Marco Antônio está falando dessa nova CPI, desse movimento, vocês podem ver que acho que é a primeira vez em anos que o Bolsonaro não é a pauta da semana. Por quê? Porque tem algo muito grave envolvido. Eu realmente espero, né, que o que o Elon Musk falou, que vai se pronunciar e que vai deletar, seja em breve, porque a informação que nós temos é que ele está aguardando uma segurança jurídica para a equipe dele que trabalha aqui no Brasil. Inclusive, o Milei, tem foto disso, o Milei teria se deixado à disposição para receber esses funcionários. Mas eu queria te escutar, Rony, também, nesse intuito, qual a tua visão dessa semana, que foi uma semana bombástica, justamente contra esses abusos que estão sendo cometidos. Então, Zuco, eu acho que o Marco foi muito bem, muito sucinto nas palavras dele, e é uma coisa que a gente observa, assim, até muitas vezes de longe, né, a relação, de fato, a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo realmente fez uma matéria, que é um início, é como se a gente estivesse vendo uma tsunami, sabe? Chegando lá no fundo do mar, só que tu não sabe o tamanho que essa tsunami vai chegar aqui. É mais ou menos isso que nós estamos vivendo, porque a gente também viu a OAB se manifestando muito firme essa semana, né, num evento da OAB, os advogados aplaudiram. Ainda me chama a atenção que lá no meio do vídeo tinha um que gritou, um advogado, fora Xandão, e ficou naquele som estéreo, né, e alguns aplaudiram, assim, os advogados. Ou seja, nós vemos muitas pessoas que, de fato, estão entendendo a situação do Brasil, mas, como bem falou o Vitorino, estão com muito medo até de se manifestar, porque chegou numa situação de ter medo de uma pessoa dentro da democracia relativa, o que é ridículo. E fica mais importante ainda essa manifestação, essa ida, né, dessa comitiva à Europa, as que foram feitas nos Estados Unidos, e também nós temos pessoas como Michael Schellenberg e o próprio Elon Musk, que estão trazendo isso à tona. Por quê? Porque eles não podem ser presos. Simples assim, eles não podem ser presos, não podem ser calados, eles não podem tirar o passaporte deles, como tiraram do Bolsonaro. Então, quando a gente tem uma voz tão forte, né, como a do Elon Musk, que ecoa mundialmente, a gente acaba ganhando essa força aqui dentro. Né? É uma coisa que está vindo de fora para dentro. É óbvio que, se falar de Estados Unidos, agora eles têm mais uma preocupação ainda, né? Enfim, não entrando em política internacional, com a questão que aconteceu no Irã e tudo mais. Mas a gente está numa situação tão ridícula. Porque é ridículo. A gente está clamando simplesmente por devido processo legal e ser chamado de golpista. A gente está clamando simplesmente por direito de defesa e ser chamado de fascista. A gente está clamando simplesmente por liberdade de expressão. E não é só a liberdade das pessoas em geral, mas também de deputados que têm imunidade parlamentar, que está na Constituição, e isso está totalmente deturpado. É uma situação totalmente atípica, totalmente inconstitucional, e essa palavra já virou tão, sabe, clichê, que parece que tu fala, inconstitucional, tá falando o quê? Filho da não sei o quê, sabe, parece que é palavrão, que ninguém mais dá bola para isso, mas é algo tão sério que a gente está vivendo, a ponto de que, outro dia eu vi um cidadão reclamar, né, tá, liberdade de expressão, aí um fulano foi lá e respondeu, se não tem liberdade de expressão, por que você está escrevendo isso aí agora? Meu Deus, eu lembrei que o Olavo falava que o brasileiro não luta por liberdade porque nunca a teve. Então ele sequer sabe do que está falando, entende? Então a situação que o Brasil está se tornando, é necessário sim que todos esses movimentos trabalhem com sincronia, tanto os deputados, senadores, influenciadores, jornalistas, e não dá para deixar cair a bolinha de tudo isso. A gente viu, né, durante a semana, eu até eu estava no Fator Político e até comentei, falei, até a questão do Yanomami, vocês lembram? Era culpa do Bolsonaro, agora não é mais do Bolsonaro, gente, agora é culpa da internet do Elon Musk. Não é mais o Bolsonaro que os Yanomamis estão morrendo, é o garimpo por causa da internet do Elon Musk. Até os problemas que eles não resolvem, eles estão tentando jogar, né, nas costas agora do novo vilão que se criou. Tudo para defender o
que defende eles, né? Então, claro que a gente vai começar a pensar que provavelmente tem muitos interesses escusos aí. Agora, que é ridículo, de certa forma, hoje, saber que nós temos que unir todas as nossas forças, e não para lutar pela nossa ideologia conservadora, não para lutar pelas pautas da direita ou liberdade econômica, como bem disse o Marco. A gente está só querendo liberdade de expressão. Só devido ao processo legal. O mínimo, básico. Simples assim. Então a situação está cada vez mais perigosa. Deixa eu fazer uma Gente, pergunta 15 mil ao vivo, Gustavo. Ô, Zucco, 15 mil né? Bom patrões ao demais. vivo. Bom demais. Deixa eu fazer uma provocação aqui para o Rony e para o Marco, porque não deixa de ser um avanço na circunstância que estamos vivendo para a gente tentar entender o resultado. O seu Rodrigo Pacheco, todo mundo sabe o que é, já sabe o que é o seu Rodrigo Pacheco, mas vamos supor que ele acordasse um dia com vergonha na cara e colocasse em votação um dos muitos pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes. Aí vem a pergunta: como vocês acham que votaria o nosso Senado? Claro, alguns votos a gente sabe. Eu sei, o senador Mourão, os nossos senadores lá votariam. Mas, e tem a turma que está tirando proveito disso aí, os totalitários, que é o Paim aqui do Sul, e outros menos cotados, o Aziz, aquele lá do Amazonas, que devia estar... Bom, enfim. A pergunta que eu faço é, aquela turma que fica no meio ali, o centrão, como vocês acham que votaria? Como vocês acham que eles votariam se o Rodrigo Pacheco acordasse de uma hora para outra e dissesse: eu penso no Brasil, eu sou um cidadão brasileiro e não um leniente e covarde? Como é que vocês imaginam que nós teríamos a votação? Pimentinha. Posso arriscar, começar? Pimentinha. Gustavo, eu gosto de imaginar que o meio político ele está sempre em constante mudança. E que a fricção social, a pressão popular, ela é um ingrediente que os políticos do Centrão, especialmente os mais venais, né? Eu gosto de chamá-los de garotas de programa ou despachantes de luxo, lá em Brasília, eles têm em todo lugar, né? Vereança, deputado estadual na Assembleia Legislativa, tem vários em Brasília, então são garotas de programa, às vezes é até ofensivo para garota de programa, que eles são piores. Esses caras, eles querem estar do lado que está ganhando mais apelo, que está ganhando mais notoriedade, do lado mais expressivo. Eles gostam de embarcar em algumas ondas. A onda do momento é um bilionário, um cara que bota foguete para voltar de marcha ré, que joga o carro dele no espaço sideral, é um cara que comprou uma plataforma por 44 bi, que não vale isso, mas comprou falando que está defendendo a liberdade de expressão no mundo. É um cara desse abraçar a causa, um cara desse que pode provavelmente ir no Congresso americano denunciar o próprio Alexandre de Moraes lá e gerar um constrangimento internacional ainda maior para o Alexandre de Moraes no próprio Congresso americano. Então, quer dizer, tem coisas que quando acontecem, por mais bunda mole que seja o Pacheco, complacente, que seja um prevaricador contumaz, tem horas que o cara vai fazer aquele cálculo político vagabundo que é, poxa vida, agora talvez eu vá, né? E tem bastidores que a gente desconhece, que é o que eu disse, né? Colocar a cabeça do Xandão a prêmio. Só que o nosso papel aqui não é só pegar o Xandão e empichar, é conseguir nessa mesa, possível mesa futura de negociação, a gente colocar um freio de arrumação no país que é necessário para impedir o ativismo judicial criminoso do futuro. Então, para mim, esse é o ponto. Não existe nada certo ou incerto aqui, né? A gente tem que trabalhar com possibilidades. Se existe 2% de chance, 3% de chance que seja, a gente tem que trabalhar primeiro na defesa intransigente da verdade. A verdade é, o cara é um abusador sistemático, serial killer da Constituição. Eu até brinco, necrofilia constitucional. O cara mata a Constituição e vilipendia o cadáver dela. Esse é o nível do Alexandre de Moraes. Aí você fala, tá, então, beleza, ele é o cara que assumiu, encarnou a censura e a tirania do Supremo. Óbvio que o Barroso é igual. É óbvio. Só mais aveludado.
Gilmar Mendes, né? Mais no bastidor ali, aquele cérebro meio sapão, meio sapudo, mas todos encarnam isso. Agora, a bola da vez é o Alexandre, e eu acho que na política a gente trabalha com prioridades, né? E a prioridade de uma pauta única é aproveitar este momento para pressionar exatamente essa turma do Centrão. Pode vir alguma coisa de fora que nos ajude, eventualmente, com a eleição do Trump? Talvez. Mas se não tiver pressão sendo feita desde agora, talvez a gente não consiga reverberar e ter, por exemplo, uma coisa que eu já falei antes, sanção econômica no Brasil, do Trump, é uma coisa que move Centrão, move todo mundo do Centrão, move Lira, move frente parlamentar da agropecuária, do agro, move todo mundo do Centrão ali. Então, eu vejo dessa forma, eu não queria me alongar muito na resposta, mas eu vejo dessa forma, a gente tem que pressionar uma pauta verdadeira, necessária, premente e urgente do país, independentemente de certezas absolutas, né? Porque a gente não as tem. A gente tem só a certeza de que estamos com a verdade de que o cara é um censor que precisa ser retirado do cargo onde ele está agora e responsabilizado pelos crimes que cometeu. Deixa eu ver se eu entendi, Marco. A tua posição é uma posição que diz mais ou menos assim, técnica do judô. Vamos utilizar a força do adversário contra ele mesmo. Ou seja, eles se beneficiam de parlamentares lenientes, de gente que não tem opinião formada, tem oportunismo. Então vamos transformar a verdade numa oportunidade e fazer com que eles venham para o nosso lado. É isso? Seria uma forma de colocá-los no nosso barco. É um constrangimento tão grande que eu acho que isso daí com certeza gera uma... Eu até brinquei com o pessoal, falei, se o Elon Musk for depor no Congresso americano, você vai ver prefeito de cidade do interior indo viajar para tentar sair numa foto com o cara, entendeu? Vai acontecer. A delegação brasileira que foi lá da última vez com 16 parlamentares, se o Elon Musk for e a gente participar dessa cobertura e tiver lá o mesmo pessoal que estava antes, mas vai ter uma massa de deputado federal, estadual, senadores, vai estar todo mundo nos Estados Unidos. Gente, vamos compartilhar, vou passar a palavra para o Rony também, mas vamos compartilhar, olha, 17 mil pessoas ao vivo, então quero agradecer mais uma vez aí a audiência de vocês, aproveitar que eu estou recebendo mensagem de alguns parlamentares, o nosso 01 passou pela live, mas já teve que sair, e eu queria que vocês deixassem marcado aqueles que puderem estar no dia 21 de abril, no Rio de Janeiro. Estaremos lá em Copacabana, num grande evento, né, pela liberdade. Então, gostaria já de deixar avisado, também deixar avisado que aqui no Rio Grande do Sul iremos trazer o presidente Bolsonaro no mês de maio, na cidade de Santa Maria, e no mês de junho. E aí são datas a serem ajustadas aqui em Porto Alegre. O Marco Antônio já está mais do que convocado para estar junto também nesse nosso movimento, pensando, logicamente, nas eleições de 2024. Rony, eu vou passar a palavra para ti, eu sei que tu estava querendo falar, mas antes de mais nada, eu também queria te questionar, porque na CPI do MST, no qual eu presidi, quando a gente começou a desgastar demais o governo começou a trocar integrantes, a linha do que o Marco Antônio está falando, né? O Centrão, ele é o responsável pela política nacional. Ele vai vindo para um lado, para o outro, conforme as emendas, os cargos, e essa política imatura, ela vai perdurar por um longo tempo. Mas o mesmo Centrão também se incomoda quando ele vê, né, certas atrocidades jurídicas. Então, há a esperança de que o Centrão também comece a mexer. Concordo com o Gustavo, acho que esse Senado, te confesso que não tenho muita esperança, mas quem sabe uma CPI do Twitter, quem sabe essa possível denúncia que história do Elon Musk venha realmente a mexer na base política nacional, Rony. Falando de conjuntura política, eu acho que vai vir bem em encontro com o que o Marco e o Vitorino falaram. Se chegar a um ponto, né,
pondo assim do que o Vitorino disse de votar um impeachment do Alexandre de Moraes, a gente tem que entender o procedimento. Ele não botaria o impeachment se não tivesse certeza que tem os votos. Ele é do Centrão. Isso é um ponto. Se chegar ao ponto de pressionar e ele colocar o impeachment dele em votação, é porque ele vai cair. Né? Então a pressão tem que chegar até o ponto disso acontecer. Igual o Cunha, quando botou a votação do impeachment da Dilma, ele já sabia que tinha derrubado o presidente. E outra, quando vota em apreciação o impeachment, ele já é afastado imediatamente, né, por 180 dias, que é o prazo ali para ser votado. Então tem todo esse procedimento. E o jogo político do Centrão é exatamente isso, eles ficam do lado que vai ganhar, por assim dizer. Ou quando ganham um lado, eles pulam para aquele lado, independente de qual lado que é. É óbvio que é um problema isso. Eu, às vezes, fico pensando que é mais fácil lidar com esquerdista do que com um cara de centro, porque o esquerdista eu sei exatamente o que ele pensa e é fiel à ideologia dele. Agora, o cara de centro, não. Tu não sabe se ele não vai te esfaquear pela frente, pelas costas, ou se vai te dar um abraço. É uma realidade. Então, a esquerda sabe fazer esse jogo muito melhor que a gente, é um fato. O jogo político, que é o jogo que acontece dentro dos gabinetes e não aquilo que vai para a imprensa, eles sabem fazer melhor, tanto que eles conseguem comprar aliados antes das eleições, depois das eleições e tudo mais. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer isso. Agora, para chegar a um ponto, a gente tem que ter pressão popular de fato. Aquela tsunami que eu comentei antes, ela tem que chegar como tsunami aqui, porque a gente tem que ter a pressão popular, a pressão externa, deputados, ou melhor, senadores, como no caso do Pacheco, que está indo para uma eleição em 2026. Se tiver pressão popular e ficar muito claro que o povo quer é a saída do Alexandre de Moraes, isso pode pressionar? Sim, pode pressionar. Agora, a gente precisa continuar, o que não dá é para parar, porque se a gente começar a se desanimar, né, eu lembro que depois das eleições tinha muita gente que agora parece estar animado de novo, né, mas dizia, mas nunca dá nada, não acontece nada. Não, realmente tem gente trabalhando, tem gente que está sendo perseguido de fato, tem gente que mal consegue ver a família, tem gente que está lutando. E as pessoas vão continuar lutando, porque eu vejo que lutam, é o caso de todos que estão aqui nessa live, muitos que estão nos assistindo, muitos deputados, e realmente tem que pagar esse preço hoje pela liberdade dos nossos filhos amanhã. Esse é um ponto, tem que pagar esse preço. As pessoas muitas vezes elas esperam, como a própria OAB, que esperou tanto tempo para entender que as prerrogativas deles não estavam mais sendo respeitadas. Tem jornais, como eu vi até o vídeo do Marco hoje, a Folha de São Paulo, que só agora está batendo a água porque eles estão vendo que amanhã ou depois a coisa não vai ficar do jeito que eles querem que fique. Né? Então chega um momento que não importa quanto de dinheiro na imprensa que o governo X ou Y coloque, chega um momento que se eles não têm mais imprensa e não tem mais quem critique, também não precisa dar dinheiro para ninguém, né? São esses os pontos. Então, eu acho que é possível, mas com esse Senado difícil, eu sempre calculo 27 votos para o nosso lado em qualquer coisa que acontece no Senado. Então, e nós precisamos de mais. Inclusive, temos que começar a preparar senadores aí para 2026, né? Né, Marco Antônio? Tem que preparar senadores para 2026. Vamos lá. Eu queria colocar aqui o vídeo do Michael Schellenberg, depois de jornalista para jornalista, porque o Gustavo, além de deputado e advogado, também é jornalista. Ele vai comentar. Coloca aí para nós, Melinho, o vídeo do Michael criticando a justiça no país, numa audiência que teve recentemente aqui no Senado, agora é quinta-feira. Coloca aí. Como um juiz. Muitas partes disso do complexo industrial da censura é semelhante com o que a gente tem nos Estados Unidos e que eles estão fazendo na Europa. Mas, como é com muitas coisas brasileiras, aqui é mais agressiva, né? Os demandas de Alexandre de Moraes muito fortes, muito sérios, e ele está agindo como ele parece a nós, como ele é legislador, não como somente um juiz. Em entrevista à CNN, Gustavo, a imprensa internacional comentando. Qual é a preocupação que existe hoje? Primeiro, a ordem dos fatos, né? Lenin, nunca provaram se o Lenin disse isso ou não, mas cai bem dentro da filosofia dele e do Gramsci. Acuse outrem daquilo que você faz. Se você o acusar primeiro, ele será o culpado. Na verdade, nós somos vítimas de um golpe. Nós, brasileiros, fomos golpeados na última eleição.
Todo mundo viu. Hoje, todo mundo está vendo. Os dados, as informações, o 8 de janeiro, tudo isso está mostrando para nós o verdadeiro Brasil. Nós somos as vítimas. Ah, mas para com isso. Essa história de golpe chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo falar em golpe. Acharam 2 fundas, 2 bodoque daquele com meia dúzia de bolinha de gude com um rapaz lá. O rapaz estava armado. Então, assim, a esquerda, ela não tem pudor. Ela não tem ética, não tem moral, não tem pudor. Ela transformou os órgãos de Estado em órgãos de governo. A própria Polícia Federal, que era uma das instituições mais respeitadas do país, ao lado das Forças Armadas, teve a sua credibilidade destruída por esse governo. O IBGE sempre foi respeitado nos seus dados, hoje não merece a mínima credibilidade. E eu poderia enumerar aqui 10 instituições públicas que foram literalmente tomadas pela ideologia e transformadas em órgãos de governo e não mais em órgãos de Estado. Aí você associa tudo isso a um caminhão de dinheiro que saiu da saúde, da educação. Você sabia que está faltando vacina e estão mentindo para você? Que não tinham condição de entregar a vacina da dengue. Mentira! A empresa que fabrica, ela trabalha com programação, não é boteco de esquina. Você chega lá e diz, eu quero 100 mil vacinas. Não é assim, é programação. O governo não fez programação. O governo foi irresponsável, inconsequente. Botaram uma socióloga militante como ministra da Saúde, que não sabe nada de nada, está fazendo uma lambança atrás da outra. Então não compraram vacina de incompetentes. O dinheiro, todo mundo está vendo. Reajuste dos aposentados, pouco mais de 3%. Quer dizer, estão tirando dinheiro do povo, da comida, e botando aonde? Nas empresas, nos grupos de comunicação, nos blogs, né? Nos influencers e seus idiotas que o seguem, e aí por diante. Fazendo isso, eles tentam controlar o quê? A opinião. Como não conseguem controlar a internet, e esse é o motivo do desespero deles em controlar a internet, eles tentam sobrecarregar a internet de mentira. As próprias frases do Lula, quando ele tenta improvisar, chega a ser monstruoso. Esse sujeito não tem a mínima condição de ser um presidente de um país como o Brasil. Aí, notem, ministros do STF adoravam um microfone e uma câmera. Estão ficando cada vez mais quietinhos. Porque também, quando abre a boca, falam bobagem. Porque o presidente da Suprema Corte brasileira disse, derrotamos o bolsonarismo. Esse cara é o presidente da Suprema Corte brasileira e vão achar que ele tem isenção para votar alguma coisa? Então, na verdade, nós estamos no fundo do poço ético e moral. Eu disse, a esquerda não tem ética e moral. Portanto, aqui quero fazer uma crítica ao meu ídolo maior, que é o presidente Jair Bolsonaro, que nos ensinou a ser de direita, ensinou a ser conservadores, não ter vergonha, muito pelo contrário, bater no peito. Eu bato no peito e digo, sou de direita, conservador e liberal. Eu quero que a esquerda bata no peito e diga a mesma coisa, eu sou comunista e feliz. Não, se chama alguém de comunista, ou de lulista, ou de petista, eles se sentem ofendidos. Teve um juiz em São Paulo que condenou um jornalista porque ele chamou um sujeito de petista. Virou ofensa. Então, assim, o que eu quero nessa hora é que se entenda uma coisa. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas até mesmo o meu ídolo maior, meu guia Jair Bolsonaro, na minha opinião, cometeu o erro. E o erro foi jogar dentro das 4 linhas. Não se joga dentro das 4 linhas com quem não joga dentro delas. Gente, vamos lá, vamos compartilhar, comentar. 18 mil pessoas ao vivo. Quero agradecer essa ampla audiência. Um assunto muito polêmico. Semana que vem, se tudo der certo, vamos estar aí com o Michael Schellenberg, que é o jornalista que estava até sábado, até ontem aqui no Brasil, e já se comprometeu a cada vez mais divulgar essas atrocidades, esses abusos que estão acontecendo. Então, quero agradecer a todos vocês. Eu, além da pauta do Musk, eu queria também escutar o Marco Antônio, o Rony. E o Marco Antônio, talvez, para mim não tenha ficado claro, eu quero que ele comente sobre a importância dessa divulgação no cenário mundial. Fomos para os Estados Unidos, agora para o Congresso Europeu, mas também a gente está vendo os números da economia, o número do desmatamento, das queimadas,
o resultado do governo Lula. Marco Antônio, é importante que a oposição ela se posicione querendo o melhor para o país. Mas quando tu nota que este governo realmente incompetente está cada vez mais prejudicando, porque são inúmeras ações de gastos, de aumento de ministério, de gastos públicos, inclusive com programas que não são atendidos, que não são necessários. Eu queria te escutar esse sentimento que tu tens, tu que está todo dia conversando com a sociedade, de que o enfraquecimento do governo vai afetar, inclusive, as eleições de 2024. É claro para ti? Ou tu acha que eles ainda estão conseguindo ter uma narrativa para sustentar até a eleição? Porque eles estão apavorados. Para ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul, tem uma cidade onde eles são prefeitos que já estão contando com a derrota, que é São Leopoldo. Eles não têm capilaridade. Cresceram, em alguns casos, a extrema esquerda, PSOL e PCdoB, mas o PT só está caindo, só está minguando. Eu queria te escutar se para 24 tu já acha que vai afetar as eleições, porque eu acredito que não só o PL, mas os partidos de centro-direita vão crescer e a esquerda vai diminuir. Essa pergunta é interessante, Zuco, porque dá para fazer uma saladona de assuntos em cima do que você colocou aqui. Muita gente, infelizmente, tem uma percepção errada da realidade por conta da lavagem cerebral que a Globo faz na cabeça dessas pessoas. Globo, CNN, as grandes empresas aí desse consórcio maldito que ele tá só com a mão nos cofres do dinheiro do pagador de imposto, do dinheiro do cidadão, e acaba sendo um negócio nocivo, só que eles chegam nos rincões do país, né? Eles conseguem pegar o Brasil do fundão, lá do fundo. E qual que é o problema com relação a isso? Às vezes, e você vê isso nos países miseráveis, né, nessas ditaduras comunistas, Cuba, Venezuela, por mais miserável que seja a pessoa, ela continua com aquela mentalidade de codependência estatal, codependência do paizão, da mãezona, do Lula, da Dilma, sei lá de quem, que representa a justiça social, que representa esses chavões absurdos que acabaram sendo incutidos na cabeça da pessoa. Então isso é absolutamente tenebroso. E a gente tenta furar essas bolhas fazendo exatamente isso que a gente fez, né? Ir para o Parlamento Europeu, mostrar para os caras que tem jornalista sendo perseguido por tweet, tem juíza sendo perseguida, juíza, a Ludmila Lins Grilo, né? A conta dela, quando você está no avião, você sai do Brasil, você já consegue ver Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, Ludmila. O negócio é tão absurdo que quem vive isso e está a par dessa discussão percebe o quão bizarra ela é. E para mim esse é o verdadeiro ponto, né? Enquanto a gente está aqui defendendo liberdade de expressão, eu quero pegar o meu amiguinho do meu lado ali. Eu até fui um pouco provocativo numa palestra que eu fiz pelo Instituto Atlantis, que eu falei, quero pegar meu amigo liberal e mostrar para ele que existe uma hierarquia de valores. E ficar falando só de livre mercado, livre iniciativa e esquecer a liberdade de expressão, que é um valor que vem antes, você está condenando todo mundo a viver numa China, a viver numa Coreia do Norte gigante, de proporção continental, né? Você não pode relativizar a liberdade de expressão. Eu não gostava muito do Alan dos Santos, ele era um cara meio chato. Por quê? Porque eles têm a máquina cultural que faz uma lavagem cerebral absurda, está completamente no bolso da esquerda, que é a Globo, e a Globo não dá sinais de que vai parar, tá? Você tem esse editorial da Folha, que pelo menos a gente se entreolha meio assustado, né? Fala, então a Folha tá... Até onde vai a Folha, né? Vamos ver os próximos editoriais. Talvez eles voltem a virar outro esquerdista, demagogos e tal. Mas a Globo não. A Globo está 100% dentro do sistema ali. Não vai dar sinal, não está dando sinal de arrefecimento e vai continuar nessa batalha. Então, fora tudo isso que eu falei, tem mais um ponto, que é eu não confio no Tribunal Superior Eleitoral. Não vou nem falar de urna eletrônica, não vou entrar no debate de urna eletrônica, mas
o Twitter Files é a prova máxima, né, de que uma empresa ela foi hostilizada, e a prova maior disso veio depois, inclusive, com os funcionários do X sendo, na decisão do Alexandre de Moraes, ameaçados de prisão, responsabilização criminal dos funcionários que não se adequarem às regras e às solicitações do Tribunal Superior Eleitoral, e agora estão todos no inquérito do fim do mundo. Quer dizer, isso já está, assim, é digital na arma do crime. O negócio é autodeclarado, o negócio está exposto para o mundo inteiro ver. Então, eu não confio nessa justiça eleitoral, eu não confio na lisura do Alexandre de Moraes, eu não confio na idoneidade e na boa-fé de nenhum dos ministros que estão no Tribunal Superior Eleitoral. Então, é um jogo viciado. Então, pode ser que isso não afete todas as prefeituras, mas eu acho que eles vão enfiar o dedo nas prefeituras-chave, vão enfiar o dedo em prefeituras que têm maior protagonismo, que têm maior orçamento, e, infelizmente, eu não confio. Por isso que é importante a gente discutir a necessidade de reformar esse sistema que está completamente aparelhado. Mas você vê que são vários assuntos diferentes que se amarram em uma coisa só. Eu acho que a direita vai ter um desempenho melhor, né, do que teve historicamente nas últimas eleições. Mas o nosso desafio, ou todos os desafios que se colocam para a gente, são gigantescos. E a gente tem que pegar um a um e trabalhar para conseguir restabelecer algum tipo de equilíbrio, de paridade de armas. Enquanto não quebrarmos o monopólio da Globo no Brasil, não haverá paridade de armas na comunicação brasileira. Seremos reféns de uma máquina de lavagem cerebral. Excelente, Marco. Olha, eu estou impressionado, já estamos batendo 18.500 e centenas, milhares de comentários positivos. As pessoas, quem diria que o Elon Musk fosse dar uma esperança, né, para o país, é muito estranho, porque eu que acompanho o dia a dia do presidente Bolsonaro e vejo que todo dia se cria uma narrativa, desde o cartão de vacina, passou por baleia, passou por embaixada, passou por móveis. Enquanto isso, eles esquecem que o descondenado só não está preso por um erro, digamos assim, jurídico de CEP, que não tinha que ser em Curitiba, tinha que ser em Brasília. Enfim, a esquerda e grande parte da mídia é craque em realmente reverter situações. Rony, já chegando os encaminhamentos, aí eu quero te escutar, deixar um recado também para nós em relação ao que tu viu essa semana e todo esse quadro que está vigente. 2 pontos. O Marco falou umas 2 vezes aí, 2 questões, que é a questão do liberal, que ele pensou na questão econômica e tudo mais. Cara, com todo respeito, quão burro uma pessoa tem que ser para ela não perceber que a questão cultural é o que vai fazer uma pessoa ser ou não liberal no futuro. A questão cultural, o que está sendo ensinado dentro das escolas, o que tipo de valores estão sendo ensinados. É muito simples entender isso. Quando você abre mão do jogo da liberdade de expressão, do jogo o cultural mesmo, que está sendo ensinado, que está sendo passado, que pode ou não pode, você está abrindo mão também do liberalismo econômico, querendo ou não. É só você ver onde os liberais foram criados, em famílias conservadoras. Né? Tu não vai achar um liberal saindo de uma família enfim, Universidade Federal aí, tu não vai achar. Por quê? Por causa que a questão cultural está totalmente associada também à questão econômica. Então, na hora do vamos ver, na hora do pega para capar, como fala no interior, né? Na hora de ir para a luta, é o conservador que está botando o peitão na frente pelas liberdades. Aí, na hora dos despojos, aparece o liberal. Vejo muito movimento livre aí, que só aparece que paga muito de conservador na hora das eleições. Mas também posta te ama Alexandre de Moraes em outros momentos. Entende? Então, chega na hora das eleições, né? O movimento não sei o que livre aí, agora, né? Somos conservadores, fazem vídeo conservador na rua, vão entrevistar as pessoas como se fossem defensores do conservadorismo. De fato, não são. Não são, nunca são. Então, assim, quem bota a cara a tapa, quem está sendo preso, quem está sendo perseguido, somos nós, conservadores. E quando a gente vai para essa questão do Elon Musk, a gente está falando só do Twitter Files. Só que vocês já pararam para pensar que provavelmente o Instagram
Facebook acatou o pedido do Alexandre? Rony, o Uber deu localização de pessoas que foram perseguidas por esse regime, irmão. O cara pegou nesse inquérito informação de gente da onde o Zuco, que estava sendo monitorado, estava indo. Que Uber ele pegou durante um período. Cara, isso é inacreditável, irmão. Desculpa. Não, não, tá perfeito, foi muito bom que tu falou isso, eu nem tinha essa informação, mas olha só a situação que chegou, porque a gente tá numa coisa tipo assim, olha só, pelo menos o Elon Musk não vai deixar, não, gente, o Instagram, eu falei aqui, eu acho já, não sei se foi aqui em outro lugar, o meu Instagram tá restrito, porque eles disseram que eu postei informações falsas, só que as checagens falam sobre assuntos que não tratam os vídeos. Então, entendeu? Eu falei sobre batata, eles estão dizendo que é falso porque isso não é uma cenoura. E, de fato, nem falei sobre o assunto. Ou seja, o que o Alexandre pedia, segundo o Twitter site? É para você restringir a conta do usuário, mas não é para dizer que foi o judiciário que pediu, é para dizer que ele feriu as diretrizes da comunidade. As outras redes sociais estão fazendo isso não somente com influenciadores, que é o meu caso, que está acontecendo comigo nesse momento, mas estão fazendo isso com pessoas comuns. As tias do Zap que reverberam informações. Ou seja, se eles estão tentando estancar pelo topo da pirâmide, estão descendo. Só que já está chegando em pessoas comuns. Eles estão calando a boca do cidadão em geral. Então a situação é grave. Como eu disse, não adianta pensar só no liberalismo econômico, porque ele nunca vai chegar se não tiver um conservadorismo como base. Isso é um ponto. Eu até costumo falar que eu sou conservador nos costumes e conservador na economia também. Não sou liberal, entendeu? É conservador e conservador, né? E conservar os costumes, inclusive liberais, e princípios liberais na economia. Mas assim, a situação é grave. Como eu disse, está acontecendo comigo neste momento, né? Tendo que entrar judicial e capaz de descobrir daqui a pouco tem um processo que eu nem sei de inquérito, não sei nada, porque o meu Instagram está lá restrito. Então, o que a gente precisa, Zuco, é fazer esse trabalho aqui mesmo. Tem que 18.500 pessoas, tem daí para fazer umas 10 lives do Lula que não dá essas pessoas. Então, esse alcance mesmo, é o alcance que assusta, o fato dos nossos, pessoas que acompanham esse tipo de conteúdo estarem interessadas nisso, e isso de fato assusta. O problema é que se eles entenderem que não é o suficiente, eles vão ir mais longe. Eles não têm esse negócio, porque a corda está esticando. Gente, eles não estão nem aí para isso. Então a gente tem que, eu vou um pouquinho na ideia do Vitorino também, de que às vezes a gente tem que fugir um pouquinho das quatro, né? Tem que começar a ser mais incisivo em algumas questões. Desculpa me estender aí, tá, Zuco? Tamo junto. Pessoal, vamos lá, vamos compartilhar e comentar. Antes da gente terminar, o Gustavo vai fazer as considerações dele, o Marco Antônio também, e eu queria depois que vocês ficassem ainda um pouquinho para assistir 3 vídeos muito curtinhos, de 1 minuto, que retratam o que aconteceu essa semana, essa denúncia do Elon Musk, inclusive com o que pode acontecer em breve. Essa semana promete. Gustavão, olha, as pessoas falando aqui que a nossa live está muito curta, que queriam mais horas, mas realmente a audiência hoje foi muito boa e quero agradecer mais uma vez nossos convidados Rony e Marco Antônio. Gustavo. Olha, para encerrar, Zuco, agradecer àqueles que estiveram conosco, muito obrigado, gente. É sempre uma alegria estar com vocês, a gente poder colocar a verdade aqui. Esses 2 convidados trouxeram a verdade, coisa que parece contrariar um pouco o que anda por aí, né? Vejam vocês, como eu disse, instituições caindo no descrédito por causa da mentira, influencers caindo no descrédito por causa da mentira e da pregação idiota e mantendo seguidores comprados, são seguidores fantasmas, e mais, a gente avança. Essas tais agências de checagem, que são órgãos de esquerda criados para desmentir verdades e tentar transformar em verdade mentiras. Eu sou a prova viva disso, porque várias vezes me desmentiram lá na TV, na Atualidades Pampa, e um dia chegaram ao absurdo de dizer que uma informação que eu tinha dado era mentira. Eu levei o jornal deles, porque eles pertencem aos jornais, né? Levei o jornal deles dando a notícia. Nunca publicaram um desmentido, nunca publicaram coisa nenhuma. Então, essas agências de checagem são outras fabricantes de fake news, e no mundo das verdades e das mentiras, definitivamente o que a gente está vendo é que nós, conservadores, liberais, de direita, bolsonaristas, estamos usando a verdade. A nossa arma parece ser, às vezes, uma pequena adaga, mas o canhão deles morre de medo. É o poder da verdade. Um abraço a todos, uma boa semana.
Marco Antônio, suas considerações, meu irmão. Valeu, Gustavo, Rony, Zuco, sempre um prazer maravilhoso estar com vocês. Fiquei muito feliz de colocar a live no Fio Diário. Nossa audiência é maravilhosa. Queria deixar um beijo muito especial para todo mundo que está nos assistindo aqui pelo canal do Fio Diário e pelo meu canal pessoal no X. Vocês são fenomenais, cara. Só tenho a agradecer, pedir para o pessoal não esquecer de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar. O pessoal tá te dando like, só tem umas meninas aqui que estão falando, lindo, Marco Antônio. Eu falei assim, olha, gente, vocês não conhecem, o Marco Antônio é gordo, quando eu conheço ele pessoalmente, tem 1,60 m, é que eles não te conhecem, Marco Antônio. Verdade, é verdade. Mas, brincadeira da parte, é um cara diferenciado, desculpa. Imagina, tá fazendo um excelente trabalho, um baita parceiro. Obrigado, Zuco. Cara, eu tô muito feliz de estar com vocês e falo uma coisa, sábado eu vou estar na pré-candidatura do Rafael Sattier para vereador, né, o lançamento da pré-candidatura dele para vereador do Rio, apoiando, ele é um cara que a gente tem que apoiar, e domingo estarei lá no evento, né, que foi organizado pelo Silas Malafaia, convocado pelo presidente, e vou ter a honra de estar com vocês, se Deus quiser, lá no Rio de Janeiro. Eu acho que vai ser um evento histórico e eu acho que a gente tem que aproveitar essa onda, não pode deixar a peteca cair, aproveitar que o Elon Musk, ele tá conosco nessa. E eu vou falar uma coisa só para terminar, tá? O cara, fora tudo isso que eu falei, né, do cara ele inventou o foguete que dá ré, o cara, ele tem um grau de autismo, ele é Asper, né? E o cara, quando pega uma coisa, quando ele tem uma meta, quando ele tem uma missão, ele não é o tipo do cara que, sabe, aqueles ricos excêntricos que mudam de ideia a cada 2 minutos? Geralmente é herdeiro, né, que a gente fala, não é o sucessor, é o herdeiro. Aquele cara meio mimado e tal. Não é o caso do Elon Musk, tá? Ele pegou essa briga com o Alexandre de Moraes, podem ter certeza absoluta. Agora ele está tirando a equipe dele do Brasil para vir com tudo com relação à documentação, com relação à exposição da nossa ditadura aqui. Os tweets que ele fez não foram mais ou menos, não foi uma coisa morna. O cara bateu duro e falou que vai voltar com tudo. Então a gente tem que aproveitar este momento para se preparar para quando ele voltar, a gente ter o Congresso, o Centrão articulado para tomar as medidas necessárias que o Brasil precisa. A gente precisa salvar o Brasil do Alexandre de Moraes e desse Supremo corrupto. Mas valeu, era essa a mensagem. Obrigado. Excelente, pessoal. Obrigado. Mais uma vez, a gente quer esperar vocês domingo que vem. Sempre às 19 horas, eu e Gustavo Vitorino com excelentes convidados. Então, muito obrigado pelo respeito, pelo carinho e podem ter certeza, não existe no nosso dicionário a palavra desistir, retroceder. Não existe. Temos mais Marco Antônios, mais Rony Gabriels, mais Zucos, mais Gustavo Vitorino, mais líderes que foram motivados pelo presidente Bolsonaro, que estão atentos. E nós vamos mudar esse cenário, elegendo vereadores de direita, conservadores, prefeitos, e em 26 teremos a maioria no Senado. Eu acredito, eu confio e eu não tenho dúvida que vai acontecer. Então, assiste alguns vídeos agora que a gente vai falar sobre o contexto do Elon Musk e a gente aguarda vocês domingo que vem. Até lá, boa noite. O antigo Twitter, ou X, ou X, o bilionário Elon Musk resolveu desafiar o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e ameaçou liberar contas bloqueadas pela Justiça. Há pouco, o bilionário postou, abre aspas, em breve, o X publicará tudo o que é exigido por Alexandre de Moraes e como essas solicitações violam a legislação brasileira. Este juiz traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment. Vergonha, Alexandre de Moraes, vergonha, fecha aspas, foi o que escreveu Elon Musk, o dono do X. No fim de semana, Elon Musk fez duras críticas ao ministro do Supremo, a quem acusou de exigir muita censura no Brasil. Musk é dono da rede social X, o antigo Twitter. Em outras postagens, ele sugeriu que Moraes renuncie ou sofra impeachment.
Até o momento, Alexandre de Moraes não respondeu às postagens do bilionário. O que provocou a crítica de Elon Musk foi o bloqueio de perfis na rede social pela Justiça do Brasil. O empresário ameaçou levantar todas as restrições, mas até o momento não descumpriu nenhuma medida determinada judicialmente. O ministro Alexandre de Moraes incluiu Elon Musk no inquérito das milícias digitais e determinou a abertura de uma investigação contra o bilionário por obstrução de justiça, organização criminosa e incitação ao crime. O ministro estabeleceu ainda multa diária de R$100 mil por perfil bloqueado judicialmente, que eventualmente seja reativado. X, que é o antigo Twitter, bilionário sul-africano Elon Musk, voltou a fazer críticas ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e afirmou que a legislação brasileira foi violada. Musk compartilhou vídeo com o discurso do deputado da oposição Gustavo Gayer, do PL de Goiás, no Parlamento Europeu. E chamou novamente Moraes de ditador em publicação feita na madrugada desta quinta. O dono da rede social chegou a mencionar o perfil oficial do ministro do Supremo na postagem. O jornalista norte-americano Michael Shellenberger participou hoje de audiência no Senado e voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O jornalista disse que Moraes parece agir como legislador e não como um juiz. Muitas partes disso do complexo industrial da censura é semelhante com o que a gente tem nos Estados Unidos e que eles estão fazendo na Europa. Mas, como é com muitas coisas brasileiras, aqui é mais agressiva, né? Os demandas de Alexandre de Moraes muito fortes, muito sérios, e ele está agindo como... Ele parece a nós como ele é legislador, não como somente um juiz. Em entrevista à CNN na semana passada, o jornalista reafirmou que o TSE pressionou o X por dados, mas admitiu não ter documentos da corte. Mais detalhes sobre a participação de Shellenberger em audiência no Senado você confere no site da CNN Brasil, cnnbrasil.com.br. Essa moção de reconhecimento do Elon Musk, na verdade, é um momento de reflexão. Nós estamos falando de censura. Vejam, senhores, que uma denúncia foi feita. E agora, a preocupação não é investigar a denúncia. Olha o absurdo. Agora, eles querem investigar quem denunciou. Aonde nós chegamos? Deputados de esquerda, os senhores serão os próximos. Nós não podemos admitir o desrespeito à democracia, o desrespeito à Constituição. Conversei hoje com um jornalista que fez a denúncia, não só o americano como o brasileiro. Estarão aqui para falar também em audiência pública e vamos deixar claro, senadores, os senhores foram eleitos representantes do povo. Não desrespeitem aqueles que deram a procuração por meio do voto de ainda manter a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade de propriedade. Falar para todos que estão aqui presentes na audiência e para o Brasil. O Congresso Nacional não pode permitir que seja rasgado a nossa Constituição. Essas denúncias são gravíssimas e nós vamos levar até o último momento os responsáveis que sejam realmente imputados essa responsabilidade. Podem ter certeza, o que vir de porcaria, que for para facilitar a vida de bandido, para prejudicar o cidadão de bem, vocês vão contar com uma oposição ferrenha. Esse sistema que vai acabar com a liberdade de imprensa e de expressão no Brasil. Bandido, vagabundo pode matar quem quiser lá, tira o corpo aqui embaixo, tá tudo certo. A polícia não pode subir atrás da vagabundagem.
Enquanto isso, brigadianos prendendo e eles soltando. Policiais civis investigando e eles soltando.